Mas abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 1, vamos ler os versículos de 13 até o versículo 17. Colossenses capítulo 1, versículo 13 a 17. Diz assim a palavra do Senhor: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Graças a Deus. Vamos falar com o Senhor. Amado Pai Celestial, te damos graças por estarmos nesse instante reunidos em Teu nome para invocar o Teu santo nome. E ao invocarmos o Teu santo nome, entoar louvores a Ti, nós aqui dissemos que invocamos a Tua presença, a Tua parousia entre nós. Que isso seja agora uma realidade, Senhor. Que Tu tome conta da reunião a partir deste momento, como Tu tomou conta desde o início com a transmissão dos louvores. Esteja conosco, Senhor, nos guiando em tudo que for dito, que Teus santos anjos agora sejam ordenados por Ti, nesta batalha espiritual que estamos tendo agora para ministrar este tema, Senhor. Que Tu nos ajude, Senhor, que possamos levar esta palavra para os Teus filhos, para que eles obtenham informação, o conhecimento que eles precisam, para que eles possam ser treinados, que eles possam ser abalizados pela Tua palavra e serem fundamentados por ela, de forma que eles possam lutar, enfrentar e triunfar nas suas batalhas espirituais. Nós entendemos, Senhor, que os Teus filhos estão aqui passando por muitas lutas e problemas que o inimigo impõe sobre eles. Mas se eles souberem atuar de acordo com os Teus ditames, com os Teus preceitos, eles serão vitoriosos. E desejar, Senhor, nós confessamos nossa vitória, porque lá na cruz do Calvário, quando o Teu Filho morreu para dar sua vida por nós, ali, Senhor, todo o principado e toda a potestade foi despojada. Toda a vitória que nós vamos obter agora e no futuro já nos foi dada ali naquela cruz. Então, Senhor, nós invocamos para nós esta bênção, esta vitória. Nos guarde, Senhor. Guia-nos, Senhor, em tudo o que nós te pedimos e te agradecemos, no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Obrigado, Senhor. Graças a Deus. Então vamos lá, meus irmãos. Como eu disse, eu vou apresentar esse tema de uma forma didática. Eu quero aqui apresentar para você algumas informações, algumas até só mais por curiosidade, apenas para fazer um registro. Eu não lembro de ter tratado, creio que não tratei sobre esse tema, é um tema bem específico e, na verdade, eu acredito que talvez é um tema que muitos ministros, na mensagem mesmo, não gostam muito de abordar, não tenho visto muito material. Se você for aí nas denominações, nos outros sites, no Google, e for escrever batalha espiritual, você vai ver que tem muito livro, muita literatura sobre isso, cada um dando as suas fórmulas, suas orientações, seus conselhos sobre como lidar com as situações de lutas que todo filho de Deus enfrenta. Amém? E você tem que estar preparado para essas lutas, né? Porque elas vão vir, esteja você consciente ou não, esteja você preparado ou não, elas vão vir. Há uma diferença de que se você está preparado quando as lutas vierem, você, disse Paulo, vai saber lidar melhor com elas. Então, como você deve saber? Como você deve lidar? Você tem que passar por uma instrução. Então, mesmo que nós tratamos aqui de uma coisa que talvez para alguns seja corriqueiro, eu quero ainda assim falar sobre isso, como eu disse, para fazermos um registro. Porque, segundo a perspectiva aí do que eu tenho visto, não são muitos irmãos ministros tratando sobre esse assunto. Então, que Deus nos ajude, que isso possa ser para benefício de todos e que você possa guardar as informações que aqui nós estamos passando. Amém? Então veja, meus irmãos, existe pelo menos aí 3 mundos, e essa é uma divisão pessoal minha. Você quiser mudar isso, quiser expor de uma forma diferente, quer ver de uma outra ótica, não há nenhum problema, amém? Existe o mundo físico e terreno, que é o que nós habitamos, mas além deste mundo existe outros 2, que embora seja tudo no plano espiritual, há uma divisão ali, que é o que se divide entre o mundo celestial e o mundo infernal. Então existe este mundo físico onde estamos, mas além deste mundo físico há uma outra realidade, há uma outra vida, uma outra dimensão melhor. Mas ela é tão real e tão verdadeira quanto o físico. Nós temos que entender e aceitar isto. Porém, veja, esses 2 mundos espirituais,
o celestial, o infernal, eles conseguem entrar em contato com este mundo físico e terreno no qual aqui nós vivemos, seja para escravizar um pecador ou para libertar. Um mundo, né, que é o celestial, ele está aí para interceder, para nos regenerar, para salvar o pecador. Mas há um outro que é para escravizar e para torná-lo sujeito a todas as coisas que o mundo lhe oferece, para que ele nunca possa atuar e agir como um filho de Deus. Então há dois reinos, dois mundos aí no mundo espiritual interferindo sobre nós. Quem ainda não experimentou o novo nascimento, embora esteja vivendo no mundo físico, a sua alma ela é influenciada por isso que nós acabamos de ler aqui que Paulo chamou de império das trevas e tudo mais que pertence a este império. Mas uma vez que o pecador ele é regenerado, ele então é transportado, disse Paulo, para um outro reino, para o reino de Cristo. Então, como eu disse, Paulo não media a palavra, assim. Aqui ele está dizendo, se você não é salvo, se você não passou pelo novo nascimento, você está no império das trevas. Então, para que você seja transportado para este império, Cristo tem que vir e socorrer você. Cristo tem que vir de encontro à sua vida. Então, só assim ele é transportado. E aqui, nessa escritura, Paulo disse que tudo foi criado por meio de Cristo e para Cristo, ou seja, tudo pertence a Ele, porque Ele é o herdeiro de todas as coisas. Deus, Ele é o único criador, mas Ele usou o seu Filho para criar todas as coisas. E após ter feito toda a criação, Deus concedeu que o seu Filho se tornasse herdeiro de tudo. Lá em Hebreus 1, a escritura que todos leem, todos conhecem, diz assim, Hebreus 1, verso 1 e 2, havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ora, fez o universo, então, porque o Filho era antes de todas as coisas, como Paulo disse aqui em Colossenses. Então, ele tinha uma preexistência com seu Deus e Pai. Foi o que nós tratamos no culto passado. Amém? Agora veja, Paulo ele disse que o mundo invisível e invisível ele foi feito para Cristo. E quando ele mencionou o mundo visível ou invisível, mais especificamente, ele estava obviamente se referindo às várias classes de anjos que estão sujeitos a Deus para o seu serviço, tais como o arcanjo Miguel, os serafins, os querubins, os anjos ministradores. Todos esses seres celestiais do mundo invisível foram criados por Cristo e para Cristo, para o seu serviço. E esses últimos que mencionei, os anjos ministradores, eles também foram criados para ministrar para nós, para ministrar a nossa salvação. Porém, veja, neste mundo invisível, há também principados e potestades que pertencem a Satanás. Anjos rebeldes e caídos, que juntos com o diabo, controlam aí hoje reinos e nações. Então, o mundo espiritual, ele é formado, portanto, desses dois grandes exércitos aí, que estão em constante batalha, meus irmãos. Tudo o que é feito no mundo físico, tudo que nós presenciamos, tudo que nós vemos, tudo que pelo nosso cotidiano que nós sofremos, tudo isso é uma consequência do que é definido nesses dois reinos celestiais, nesses dois reinos espirituais, melhor, porque há o celestial, essa é a minha divisão particular, e há o reino infernal. Mas tudo que nós vemos hoje é uma concatenação, é um resultado do que esses dois reinos fazem. O que nós vemos aqui no físico é um resultado do que acontece primeiro no espiritual. Então, há somente duas maneiras de nós conhecermos este mundo invisível, que nós, pelos olhos da carne, não podemos contemplar. Uma maneira é pela revelação da palavra. Através da revelação da palavra, através daquilo que a palavra nos revela, nos instrui, nós temos uma noção, nós temos como identificar, nós temos como discernir o como que é, como se comporta, como age, como atua esses dois reinos espirituais, o celestial e o infernal. Essa é uma maneira, a palavra nos instrui nisso. Agora, a outra maneira seria como você vê pela Bíblia, como Deus permitiu fazer através de profetas e outros que também não eram profetas, mas Deus lhes concedeu por meio de visão. Através de uma visão dada por Deus, quando a visão se abre para você, você consegue ver nitidamente as coisas espirituais. Outras vezes também, como o reino infernal, por exemplo, ele pode se materializar para você. E você consegue ver sem necessitar de uma visão celestial. É claro que com uma visão espiritual você consegue ver
Mais além, nós temos vários exemplos. Lembra de quando os sírios, o exército sírio estava cercando Eliseu? E o seu moço estava muito nervoso, muito preocupado, porque o exército era grande. E então Eliseu pediu, orou para que Deus abrisse os olhos de Geazi, para que visse que além daquele exército ali, havia um outro exército maior. Segundo Reis 6,17, orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, de Geazi, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Havia as hostes do diabo ali, com certeza guiando aquelas hostes físicas terrenas, mas além dessas hostes infernais havia as de Deus, que eram muito maiores, mostrando para o servo de Eliseu que ele não deveria se preocupar, o Senhor estava no controle de tudo. Então, por meio de uma visão, ele pôde contemplar isto. Você lembra que foi também por meio de uma visão que Estevão pôde olhar para os céus e ver Cristo, que estava ao lado de Deus? Não foi isso? Atos 7, 55, 56. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu, isso foi uma visão, só ele deve ter contemplado, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita. Então ele viu dois em uma visão. Ele viu Cristo e viu Deus na forma da coluna de fogo, na forma de Logos, como se quiser chamar. Deus, exatamente como uma forma humana, não foi vista, porque a forma visível humana de Deus é o seu Filho. Mas em uma visão, isso foi permitido ser visto ou contemplado por Estevão. Então, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Então veja, somente assim, ou pela palavra ou por uma visão. Agora, toda a existência humana, como eu disse, ela é influenciada por esses dois mundos espirituais dessa outra dimensão. E toda a luta que nós sofremos aqui nessa dimensão física e terrena é em decorrência dessas forças espirituais da maldade, o que significa que a nossa luta não é como contra um homem, não é contra uma autoridade carnal, mas é contra espíritos malignos que influencia o homem. Foi o que Paulo disse. Vamos lá, nossa escritura fundamental aqui, Efésios 6, versículo 12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Vamos lá, meus queridos, eu quero um pouco da sua atenção agora, especificamente para isso que eu vou te relatar do que Paulo aqui disse. O que Paulo aqui está nos revelando é de que existe uma espécie de hierarquia espiritual entre essas hostes de Satanás, luciferianas. E o que ele fez aqui foi uma espécie de mapeamento dessa linha organizacional do Império das Trevas. Cada uma dessas entidades que Paulo aqui citou, ele começou por principados, depois citou potestades, isso aqui segue uma hierarquia. Cada uma dessas entidades, desses espíritos aqui, são instituídas por Lúcifer e, como eu disse, fazem parte daquela parte dos anjos caídos, que está registrado lá em Apocalipse 12, verso 4, creio, e cada um desses, principados, potestades, dominadores, príncipes das trevas, eles receberam certas atribuições e patentes do diabo, digamos assim. Então, apesar dessas entidades de espíritos malignos promoverem uma desordem na raça humana, eles, por sua vez, vivem e atuam em ordem. O Império das Trevas é um império incrivelmente ordenado. Eles são muito fiéis, muito ordenados. Agora, eu quero dizer para você que o Exército Celestial de Deus também é. Então, se o Exército infernal é ordenado e organizado, o de Deus também. O infernal é apenas uma cópia, ele quer tentar fazer a mesma coisa que o Exército Celestial de Deus, mas segue uma certa ordem, ele segue uma organização. E se tem uma coisa que o diabo gosta, né, meus irmãos? É de fazer uma organização, é de organizar. Ele gosta disso. Então, Paulo, ele aqui mostrou conhecer muito bem sobre esses vários tipos de espíritos e entidades do inferno, não somente por uma revelação divina, que com certeza o Senhor lhe deu, mas também porque eu quero crer que muito provavelmente ele conheceu também e estudou as práticas dos místicos e gnósticos do seu tempo que invocavam tais entidades. Então Paulo tinha esse conhecimento, ele era um homem muito estudioso. Agora veja, embora limitado, Satanás, ele possui sim um certo poder, como até mesmo de transfigurar-se em um anjo de luz. Lembra que Paulo disse isso? Mesmo que Satanás ou um anjo transfigure em anjo de luz, é possível. Então ele tem o poder. Mas veja, ainda assim, os poderes
do inferno, eles são limitados. Nós vemos nas escrituras, por exemplo, os magos e encantadores de Faraó, lembra? Que tentou imitar os sinais do ministério de Moisés. Ele só conseguiu fazer algumas coisas até um certo tempo, ou até um certo número de sinais. Houve outros sinais, a partir daquele momento em diante, que aqueles magos não puderam copiar, eles não puderam alcançá-lo. Então, esse império das trevas, ele tenta imitar o original em tudo, mas eles não conseguem imitar tudo, porque eles são limitados. Eles não têm todo o poder. Então, uma outra coisa que é importante você entender é que Satanás, Lúcifer, o diabo, certo? Ele não é onipresente como Deus, porque ele não é Deus, mas ele sempre quis atuar como Deus. Então, o que o diabo faz para compensar isso, essa sua limitação? Ele conta com o auxílio de seu grande exército de demônios e entidades, que são seus príncipes infernais, seus representantes. Muitas vezes, Lúcifer, ele é personificado por meio dessas entidades, aos quais eles são delegados por Satanás para exercer certa autoridade, certo poder em todo o mundo. Então, a maioria desses principados e entidades, eles são, na verdade, como eu disse, personificações do próprio diabo. Ele não pode estar em todo lugar, ele não é onipresente. Então, como é que ele faz? Ele é representado. Um demônio pode se apresentar e dizer, eu sou Lúcifer, mas não é Lúcifer, mas é uma representação. Então veja, Paulo, ele chamou esses primeiros seres aqui de principados, porque veja, eu quero novamente chamar atenção para isso. O que Paulo aqui está expondo é o mapeamento dessa ordem e de hierarquia, digamos assim, espiritual do império do diabo. Então ele começa por principados, depois ele fala em potestades e dominadores, e talvez você possa pensar, mas isso são tudo a mesma coisa, não é, irmão Jorge? São apenas termos ou palavras diferentes para designar a mesma coisa? Não, há uma distinção, há uma diferença. Então há uma diferença entre principado e potestade, sim. Então o que eu vou tentar expor aqui para você é essas diferenças, como que eles atuam, quais são as áreas de atuação, o que eles fazem. Então vamos começar por essa primeira aqui. Ele começou falando desses principados. Então, esses principados aqui que Paulo mencionou, quando você vai lá para o grego, é arché, que são príncipes, que são realmente governadores, são demônios do alto escalão de Satanás. É a primeira linha mais próxima de Satanás, são esses principados. A esses principados, a esses demônios, meus irmãos, é concedido autoridade e domínio sobre as nações, sobre países, sobre populações inteiras. Ok? Cada país específico, como o Brasil, Estados Unidos, Alemanha, França, México, cada um deles tem um principado específico, um principado demoníaco que reina sobre toda aquela nação. Há um tipo de principado que reina sobre todo um país inteiro, toda uma nação. Esses principados estão tratando disso. Até consultando aí fazendo algumas pesquisas, tem alguns que estudam bastante isso e que têm suas experiências, sim, na área da batalha espiritual. Alguns dizem que o tipo de principado, por exemplo, que reina e que impera sobre o Brasil, a identificação que eles dão para esse principado é o mesmo que segue aquela linha de Jezabel nos dias de Acabe, que é um principado que possui um espírito de manipulação e de controle, exatamente como aquela rainha tentou fazer. Então esse principado que está sobre o Brasil tem uma influência na vida social, na vida política principalmente. A própria história demonstra isso. Veja quantos golpes políticos, quantos golpes de governo esse país enfrentou. E muito peculiar receber essa designação, sim, esse espírito de Jezabel, porque a Jezabel era uma mulher que era esbelta, era bonita, era uma mulher que se pintava, e nós vemos que esse espírito tenta tirar proveito também disso, justamente nas próprias mulheres deste país, que são formosas, e há um espírito sobre estes, que eu tenho que repetir, eu tenho que chamar atenção para isso, que não são regenerados, que não são convertidos. Há um espírito que impera sobre esses, que domina essas pessoas. Então veja, a confirmação bíblica de que existem esses principados sobre reinos específicos, sobre nações, você pode obter pelas escrituras. Quando você vai lá, por exemplo, para a escritura de Daniel, onde lá é relatado uma batalha espiritual que ocorreu entre dois principados, praticamente. Lembra que Daniel estava na Pérsia, na Babilônia,
ele estava orando, intercedendo pela nação de Israel, ficou 3 semanas orando, jejuando, intercedendo. 3 semanas, deu 21 dias. E enquanto ele estava orando, estava sendo travado uma guerra nas regiões celestiais. Esses 2 mundos espirituais, o reino celestial e o reino infernal, estavam lá digladiando entre si. E só no final do período de oração de Daniel é que ele teve uma resposta da sua oração. Veja como é que foi isso. Daniel capítulo 10, versículo 12 e 13. Daniel teve uma visão. Quando terminou os 21 dias de sua oração, um homem vestido de linho apareceu para ele uma visão. Havia mais homens junto com Daniel, mas eles não viram. Mas Daniel viu. E este homem de linho, vestido de linho, falou com Daniel. E aqui está o que ele disse. Então ele me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras. Nós temos várias lições aqui, eu quero comentar daqui a pouco. E por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas, agora presta atenção, é o que nos importa aqui. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes que eu já estudei, lá em nosso tabernáculo Francisco Morato, expliquei que arcanjo Miguel, arcanjo, a palavra quer dizer príncipe dos príncipes, príncipe dos anjos. Então, o maior de todos os anjos, da ordem celestial de Deus, Miguel, ele foi enviado. Um dos primeiros príncipes veio para ajudar-me e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Então vamos lá, uma coisa que você tem que entender aqui. Ele não estava aqui falando de uma autoridade terrena que lhe impediu de vir. O que este homem de linho falou aqui foi que um principado demoníaco responsável por toda a Pérsia estava em uma batalha celestial contra ele, o qual só foi vencida quando Miguel lhe auxiliou. A palavra aqui para príncipe foi no hebraico sar, que quer dizer governante, líder, chefe, comandante, superintendente. Então foi assim que este homem chamou este principado da Pérsia. Então é um comandante, é um regente, é um governador, não do mundo físico, mas do mundo espiritual, mas enviado por Satanás. É um principado enviado, ordenado por Satanás para comandar toda aquela nação, todo aquele país. Então, o mesmo acontece, meus irmãos, com todas as nações. Cada nação, cada país tem um principado enviado pelo diabo. E como Daniel ali estava orando na Pérsia em favor de uma outra nação, então o principado daquela nação gentia tentou intervir para que o profeta de Deus não recebesse a revelação, não recebesse a resposta de Deus para a sua oração. Não é sempre que principados de alto escalão se ocupam para impedir orações, mas como foi neste caso aqui, que Israel estava sendo, ou antes que Daniel estava intercedendo por uma nação, e estava numa outra nação, então o principado daquela nação estava tentando impedir isto. Veja, eu não ficaria nem um pouco surpreso se eu soubesse que naquela noite que eu estava me preparando, por exemplo, para ir lá para o Peru, para ministrar a palavra para os nossos irmãos lá, que eu fiquei totalmente sem voz. Lembra que eu fiquei sem voz? Eu não ficaria surpreso se fosse o principado daquela nação que desde ali já estava me impedindo para eu não chegar lá e levar a doutrina para aquele povo. Eu não ficaria duvidoso, não ficaria surpreso por isso. Eu lembro que uma vez o próprio Mombrай me contou que estava com as viagens pagas, passagem paga para ir para Angola, e houve um impedimento e ele não pôde. Eu quero crer que o principado daquele país impediu aquela viagem, impediu da obra ser feita ali. Então, quando nós vamos para o estrangeiro, por exemplo, numa viagem missionária para levar a doutrina, nós entramos em uma batalha espiritual. Não contra homens, como disse Paulo, não é contra carne e sangue, não contra os líderes daquele país, mas contra esses principados e potestades que influenciam aquela nação, que influenciam aqueles líderes. É por isso que às vezes nunca se deve fazer uma viagem dessa, uma viagem missionária no exterior, sem antes orar, amém? E ter certeza de que é Deus, né, que quer que você vá até lá, que é da sua vontade. Lembra que o Mambano estava com as passagens pagas para pregar a mensagem para Israel e o Senhor impediu dele pregar a mensagem para os judeus? Então tem que ver se é Deus que deseja também. Tudo tem seu tempo, tudo tem seu propósito. Pode ser até que fosse desejo, mas não era aquela ocasião. E nós sabemos, neste caso que estou mencionando, é para um profeta ir lá, mas não um profeta gentil. Mambana disse, o profeta que vai pregar a mensagem
para o judeu será um profeta judeu. Então veja como essas batalhas espirituais, elas são travadas em uma outra dimensão, elas são atemporais, não há tempo lá. Então o homem de linho disse para Daniel, depois de 21 dias, aqui você recebe agora a resposta. Mas isso não quer dizer que foram 21 dias também lá. Lá não existe tempo. Os 21 dias de jejum, de espera aqui para uma resposta de Daniel, podem ter levado apenas alguns minutos no céu. Porque o tempo não é o mesmo. Está bem? Então é uma coisa que você precisa entender. Mas foi por isso que este homem de linho revelou para Daniel que desde o primeiro dia de oração, da oração de Daniel, o Senhor já lhe havia respondido. Lembra? Desde o primeiro dia. Desde o primeiro dia que você levantou a voz ao Senhor, Ele já estava te respondendo. Quantas vezes, meu querido irmão, minha querida irmã, você talvez tenha orado e pensado que Deus demorou em responder a tua oração? Ou saiba, com base na explicação que estou dando, desde o momento em que você orou, Deus já te deu a resposta. E Deus já te deu a resposta para aquele problema. O que acontece é que nessa dimensão, às vezes, nessa dimensão que estamos, onde há um tempo, as coisas levam um tempo para acontecer. Mas lá, isso já é uma obra consumada. Quando você ora, creia que no primeiro dia, como disse aqui este homem para Daniel, desde a primeira vez que você orou, Deus já te ouviu, Deus já te respondeu. Então creia, é assim também no plano espiritual. Não pense que Deus demora, é que nós temos um tempo, aqui é verdade. Mas as coisas acontecem. Apenas deixe Deus fazer as coisas sucederem. Deixa Deus fazer com que as coisas se cumpram. Então, desde o momento que você ora, o diabo também envia os seus príncipes, suas potestades, para impedir de você receber aquela bênção que você procura. Mas ainda que no tempo humano a resposta de Deus demora aparentemente para vir, é provável que aquela batalha já foi travada, foi uma batalha, pode ter certeza disso, foi travada nos céus, mas o Senhor pelejou melhor em teu favor e te deu a vitória lá nos céus. Porque desde o primeiro momento em que você intercede ou que você ora, Deus já está te ouvindo. Deus não tem seus ouvidos surdos para não poder ouvir. Nosso Deus não dormita, não dorme. Então não se esqueça que se alguém está em Cristo, todas as batalhas futuras que os filhos de Deus enfrentassem, já tiveram sua vitória desde o Calvário. Amém? Depois o homem de linho vai dizer mais para Daniel, lá em Daniel capítulo 10, versículo 12 a 13. E ele disse, sabes por que eu vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas. E saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. O que está sendo dito aqui? Depois que o principado demoníaco da Pérsia fosse vencido, Satanás enviaria o seu principado da Grécia para governar sobre as demais nações no lugar da Pérsia, no lugar da Babilônia. E você sabe que depois da Grécia, dos gregos, foi a vez de quem? De Roma, um principado após o outro. Então aí, isso foi dito aqui, não está dizendo que um príncipe, um rei lá da Grécia iria governar, está falando de um principado celestial de Satanás. Então não é celestial, você pode usar celestial porque é espiritual, mas eu prefiro usar essa denominação de infernal, né? Uma entidade, um principado infernal de Satanás, né? Que governava a Grécia. Então, é isso que você tem que entender. O que são os potestades? Eu espero que isso tenha ajudado você a entender o que são, o que eles fazem, qual é a área de interferência deles, de atuação. Depois, Paulo vai falar das potestades. O que são as potestades? São príncipes, são demônios, são entidades, são espíritos malignos enviados por esses principados para atuar em diversas áreas de cada país, de cada nação, onde esse principado está. A palavra que foi usada lá para potestades no grego é exousia, que quer dizer potestade. Também quer dizer um poder físico e mental. Significa também a própria palavra autoridade, significa poder. No sentido de poder ou de autoridade delegada. Então estas potestades têm um poder a eles delegado pelos principados. Então essas potestades é uma classe de demônios que são enviados para os governantes, para subordiná-los à sua inclinação, à sua unção. São demônios que são enviados para cada poder constituído de uma nação.
Por isso que eles também podem ser chamados de subpríncipes. Então, em determinados casos, os principados e potestades, obviamente, atuam junto ali, mas eles são delegados por esses principados para interferir em todas as áreas daquele país. Essas potestades, elas estão aos milhares espalhadas sobre a face da terra, e eles assumem a responsabilidade e controle sobre estados, sobre governos, sobre cidades, sobre ruas, sobre bairros, sobre clubes, sobre igrejas, sobre religiões, sobre seitas, partidos políticos, tudo que você imaginar. Onde houver uma autoridade constituída, onde houver uma liderança ali, há uma potestade influenciando eles. Se eles não são regenerados, se eles não são salvos pelo poder do sangue do Cordeiro, há uma potestade guiando, os conduzindo, influenciando-os. É uma potestade, e ela está sobre cada uma dessas lideranças. Então, cada líder, cada presidente, ou uma autoridade constituída de qualquer órgão, de qualquer esfera da sociedade, como eu disse, que não nasceu de novo, ela vai sofrer as influências da regência dessa potestade enviada até ele por Satanás para atuar nas suas consciências, nas suas mentes. É isso que você entende por essa definição de potestade. Depois, Paulo aqui vai falar de uma outra classe, que são os espíritos dominadores. Nas outras traduções está lá príncipe das trevas. E a palavra lá para o grego é cosmocrator, que literalmente quer dizer governante mundial, mas não quer dizer que é um governante do mundo. É um governante, é um espírito maligno que é enviado para governar e também para influenciar autoridades. Eles atuam aí conforme o baixo espiritismo, não sei se assim que chama, eles dão nomes para essas entidades. Você ouve falar de guias, orixás, mensageiros, operários, é disso que Paulo aqui está tratando desses dominadores, espíritos dominadores. São demônios que atuam e pertencem à baixa grandeza de Satanás, são conhecidos como entidades que na Umbanda, no Espiritismo, eles são conhecidos e eles dão nomes para essas entidades. Eles chamam de Zé Pilintra, de Chocaveira, Pombagira, Preto Velho, essas coisas que você ouve falar. E o que são isso? É disso aqui que Paulo está falando, espíritos dominadores. Na verdade, os espíritos, os demônios com os quais hoje o homem lida, embora eles recebam aí vários nomes conforme a cultura religiosa de cada um, esses demônios são exatamente as mesmas entidades, os mesmos espíritos malignos que sempre existiram desde as culturas pagãs mais antigas. Esses demônios que eles chamam hoje de Chocaveira e Zé Pilintra, isso e aquilo, são aqueles mesmos espíritos, são exatamente os mesmos demônios que nas religiões do passado, lá os egípcios, por exemplo, os gregos, os romanos chamavam de deuses. Quem eram aqueles deuses? Não eram deuses, são demônios, que hoje eles chamam de Chocaveira, isso e aquilo. É a mesma coisa. O que acontece é que esses demônios, eles conseguem, de uma forma eclética, eles conseguem se padronizar, se adequar, se adaptar com a cultura dos povos com o passar do tempo. Eles se adequam, esses demônios, esses espíritos malignos, eles se adequam, se adaptam à cultura e o folclore de cada país. Então isso significa que eles podem assumir vários nomes conforme a região e até mesmo assumir a identidade de ter santos. Tem santos aí da geografia romana que esses demônios se identificam. Eu poderia citar aqui exemplo para você, mas eu não quero aqui me estender demasiado. Então, veja, são vários nomes, mas a Bíblia não te dá nome de demônio. O único nome que você vê ser mencionado na Bíblia de um demônio, você encontra lá no texto de Marcos, eu creio que é um dos textos que fala do demônio gadareno. Vamos ler isso rapidamente? Marcos 5, 6 a 9. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou. O demônio, naquele homem, adorou a Jesus, exclamando em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Eu sempre menciono isso, O próprio demônio sabia que Jesus não era Deus. Conjuro-te por Deus que não me atormentes, porque Jesus dissera: espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Jesus perguntou para o demônio: como você se chama? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Agora veja, esse demônio aqui se identificou com essa designação porque isso, na verdade, tinha a ver com a própria cultura, com a própria região ali, porque naquele tempo o Império Romano estava de posse de Israel,
E uma legião, era disso que o demônio aqui estava se referindo, era naquele tempo um destacamento de uma divisão do exército romano, que, conforme os estudiosos dizem, que era composto de 6.000 soldados. Então o que este demônio aqui estava dizendo é: somos muitos, somos uma legião, esse é meu nome. Então era uma casta de demônios ali, de espíritos dominadores que estavam ali sobre aquele homem. Então esses tipos de demônios, eles são destinados a possessões, onde eles entram nas vidas das pessoas para destruir tudo. Essa mesma classe de demônio também são influenciadores de movimentos espirituais malignos, como astrologia, por meio de espíritos de adivinhação. Movimentos Nova Era, que são demônios que afetam a mente humana. Anjos da morte, que são aqueles espíritos que provocam suicídio, idolatria, tudo isso são parte desses demônios aqui. Então, estes mesmos demônios, eles podem operar em castas e até mesmo estigmatizar certos territórios. Porque esses demônios, esses principais, esses governadores, eles são territoriais. Às vezes uma casa pode estar abandonada, pode ser que não haja ninguém ali vivendo há 20, 30, 40 anos ou mais, mas o demônio, o espírito que uma vez esteve ali, continua ali até hoje. Ele é territorial e ele não sai dali a menos que alguém com autoridade o expulse dali. Eles são territoriais, eles não saem, certo? Então eles estigmatizam até mesmo certos territoriais de domínio. Vou dar um exemplo para você. Lá no centro de São Paulo tem um lugar ali no centro de São Paulo que é conhecido, todos vocês ouvem falar, da famosa Cracolândia. O que faz aquele povo viver ali? Pessoas sob efeito de dependência química, de drogas, que vão ali traficar, vão ali se injetar, vão ali se drogar, se prostituir. Por que eles fazem tudo isso? Porque é uma casta de demônios que tomou aquele território para si. Eles conseguem estigmatizar. Há lugares, há regiões, há cidades, por exemplo, onde um crime específico que mais ocorre, ou um problema mais ocorre. Tem cidades, por exemplo, que há um índice alto de suicídios, por exemplo. Há uma casta de demônios que territorialmente assumiu aquele lugar. E eu poderia citar vários exemplos aqui, mas eu espero que só isso aqui já ajude você a entender do que estou falando. Certo? Então ainda depois Paulo vai falar de uma outra classe, ele vai falar das forças espirituais do mal. Esse é um outro grupo. Lá no grego está lá pneumáticos, que quer dizer seres malignos, forças do mal. São demônios de menor hierarquia, que trabalham em legiões, auxiliando aí nos trabalhos de possessões. Veja, seja qual for o grau de influência das potestades, das entidades malignas, elas visam criar uma limitação ou algum tipo de distúrbio nas faculdades mentais do indivíduo. Todas as entidades trabalham na mente do homem. Então, alguns desses demônios têm inclusive aí atributos especiais, como o poder de mover objetos, mover coisas, ou até mesmo fazer objetos desaparecer. Alguns conseguem emitir sons, conseguem emitir choros, gritos e outras coisas. São demônios. Às vezes eu acompanho alguns canais, tem alguns youtubers que tem canais YouTube que visitam esses lugares, levam um K2, que é um aparelho que mede a frequência, mede aí o grau de intensidade da força eletromagnética que esses espíritos emitem. Então eles conseguem captar e às vezes eles veem ali objetos se movendo, janelas e portas se abrindo, ou às vezes até se materializando em alguma coisa, em algum ser, geralmente uma mulher de branco, tem muito isso, né? Então esses vultos são produzidos por essas forças espirituais do mal, esses pneumáticos aqui. Então veja, existe inclusive hoje muitos estudiosos para tentar, de uma certa forma, codificar o satanismo. Desculpe, eu nunca tratei sobre esse assunto, mas eu quero fazer isso, como disse, de forma didática, apenas para te passar a informação. Vai ficar o texto aqui, depois você quiser ler, você se inteira de tudo, mas eu preciso passar essas coisas porque elas são reais. Eu volto a dizer, o mundo espiritual celestial de Deus é tão real quanto o nosso, mas o infernal também é real. E se você não souber como que esse mundo trabalha, opera, como disse Momblan, se você não conhecer as táticas do diabo, como que você vai lutar contra ele? Como que você vai vencê-lo? Por isso que eu preciso te passar aqui algumas informações. Não tente pensar aqui que eu estou viajando na maionese. Essa coisa, tudo que eu estou te passando aqui é real, meu irmão. Isso acontece, isso é verdade. Está bem? Se você não se inteirar dessas coisas por falta de informação, ou porque não te interessa, as coisas vão acontecer e você nem vai se dar por conta por quê e como que aconteceu. Então, como eu disse, há alguns estudiosos que tentam codificar o satanismo a fim de saber de que maneira
alguns podem ser beneficiados por esses poderes especiais que alguns desses demônios possuem. Então eles até ajudam, auxiliam na criação de rituais para poder fazer pactos ou coisa do tipo. Um dos maiores satanistas que o mundo já teve foi o ocultista britânico Aleister Crowley, que escreveu inclusive muitos livros de ocultismo para tentar explicar os fenômenos paranormais e também de entender essas leis luciféricas das trevas e até de saber como usá-las ao seu favor. A imprensa britânica na época chamou este homem de o homem mais ímpio do mundo. Então ele até inclusive escreveu um livro chamado Livro da Lei. Nesse livro ele expôs ali a frase que se tornou o lema e a regra de ouro do satanismo: faça o que você quiser, porque é tudo da lei. Não teve aquele cantor brasileiro Raul Seixas e Paulo Coelho? Eles se inspiraram neste homem, nesse satanismo, para produzir várias músicas. Este homem até hoje influencia artistas, atores. Os Beatles colocaram uma foto de satanista em uma das capas de seus discos. Então algumas letras de música também eram homenagem a seus ensinos. Então este homem, ele estava uma vez lá no Egito e uma entidade se apossou, se identificando como Horus, o deus Horus. Mas nós sabemos, já te expliquei, não é um deus, é um demônio, um principado, uma potestade. E então ele inspirou este homem a escrever um livro sagrado. E segue a mesma dinâmica da escritura, porque você sabe, o Umbanda sempre chamou a atenção disso. Se você mexer uma única palavra, você tira o poder da palavra sobre a tua vida. Este Crowley recebeu desse deus Horus a mesma orientação. É um livro sagrado, você tem que seguir as riscas. Se você tira uma palavra, você perde o poder. O diabo é um imitador, veja só. Então eles seguem as riscas, ali eles fazem rituais. Então com isso, meus irmãos, várias coisas se desenvolvem através deste trabalho que este homem começou a fazer. Hoje você já tem vários outros segmentos aí de satanismo. Existe aí, por exemplo, na pesquisa que eu fiz, igrejas dedicadas a Satanás. Existe no Brasil, existe na Colômbia, existe no Peru, existe na Bélgica, e existem várias sociedades satânicas também. Uma que é muito conhecida, que é chamada Ordem dos Nove Ângulos, que ensina os seus membros rituais de iniciação e de como fazer pactos para atingir um nível máximo de aproximação com o poder das trevas. Esta mesma sociedade aqui dos Nove Ângulos chegou até inclusive criar recentemente um curso infantil para o ensino de satanismo para crianças, para contrapor o ensino bíblico em algumas escolas lá nos Estados Unidos. Então veja como o diabo está tentando de todas as formas, tentar de todas as maneiras criar empecilhos para que o povo de Deus receba a palavra, porque ele vai tentar influenciar de várias formas. Então existe aí, através da influência desse homem e de outros, sim, essas sociedades que são criadas para, de uma certa forma, com uma mensagem até subliminar, incentivar as pessoas a entender ou aceitar o mundo de Satanás como uma coisa perfeitamente normal. Há pessoas que, inclusive, realmente vão a fundo nesses rituais e fazem pactos disso. Eu tenho que afirmar para você que eu creio que o que me levou também a tratar um pouco sobre esse assunto é por causa desse presidiário que está fugitivo aí lá em Goiás, né? Chamado Lázaro. Alguns estão dizendo que ele tem pacto do demônio, por isso que os 500 policiais, quase 500 policiais não conseguem pegar o homem até agora. Pode ser, tem tudo a ver. Dizem que atiraram, diz que ele some, desaparece. Isso, dizem alguns, é típico de alguém que fez um pacto com o diabo. As pessoas que fazem pacto com Satanás são as pessoas que recebem uma espécie de colação de grau. Eles conseguem se desmaterializar, sumir, desaparecer e aparecer em outro lugar. Eles podem levitar, inclusive. Há pessoas, há mágicos de ilusão, sim, ilusionistas que fazem esses truques de desaparecer, ou melhor, até de levitar. Já vi alguns vídeos, alguns fazendo isso. Isso é satanismo. Embora também eles podem dizer que tem a ver alguma coisa a ver com dons paranormais, né, voltados aí à glândula pineal, mas não vou tratar disso agora, certo? Mas então veja, existe sim essa influência. Então veja, se um homem pode se aventurar a fazer tal coisa, de se entregar ao diabo a tal ponto de fazer um pacto para poder ter poderes, você acha que um homem, uma mulher que se entrega a Deus, que poder ele não pode ter? Se o diabo concede um poder que é limitado para fazer essas coisas que eles conseguem fazer com seus filhos, imagine um filho de Deus, meu irmão e minha irmã. Pense você devotando a tua vida a Deus e a palavra de Deus. Pense você vivendo para Deus. Que poder que não pode haver. Que grande glória Deus não pode derramar sobre a tua vida.
a ponto de expulsar todas as hostes celestiais do inferno. Porque não pode resistir onde a luz está presente. Não pode. As trevas não podem prevalecer onde há luz. Eu estou fazendo esse paralelo. Se um homem se entrega a essa coisa, a este ponto, imagine o que um homem ou uma mulher de Deus não pode fazer quando se rende, quando se entrega a Deus. Que grandes poderes não lhe podem ser conferidos. Amém? Então veja, todos nós somos seres tricotômicos, ou seja, somos compostos de corpo, alma e espírito. E é por meio da nossa alma que é possível criar uma conexão entre o mundo físico, visível, onde estamos, e o mundo invisível. É por meio da nossa alma, queridos. A nossa alma, ela cria uma intermediação entre os dois mundos. É por isso que Paulo diz que todo o nosso ser precisa ser preservado e guardado no Senhor. Lembra disso? Quero ler. 1 Tessalonicenses 5:23. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na parúzia de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, nós temos que ser guardados, temos que ficar preservados. Mas veja, a nossa alma somente pode ser tocada pelo maligno se primeiro ele encontrar um espaço em nossa carne que é governada pelos 5 sentidos. Foi por isso que Jesus ele disse que apesar de nós estarmos firmes, espiritualmente falando, não podemos esquecer que o nosso corpo ainda é fraco e porque ele ainda não foi redimido, como eu já tenho dito, sim. Quero ler aqui, Mateus 26, verso 41. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então, você tem que cuidar das 3 coisas: corpo, alma e espírito. E a nossa alma é composta de intelecto, de sentimentos, de vontade, de sentidos. E a única maneira de nós estarmos em conexão com o reino dos céus é quando nós temos toda a nossa vida completamente rendida ao Espírito de Cristo. É somente por meio do seu Espírito Santo que nós conseguimos entender as coisas de Deus e estarmos conectados com o reino dos céus. De forma que então ele pode responder aquela oração de Cristo: vinde a nós o vosso reino. Isso somente pode acontecer se nós estivermos espiritualmente em conexão com este reino dos céus. Então, é por meio do seu Espírito habitando em nós que nós vamos conseguir andar em meio a este império de trevas no qual toda a humanidade aí fora está presa. Mas para que alguém cuja vida esteja escondida em Cristo, todos os principados e potestades, uma vez, melhor, que tua vida está escondida em Cristo, todos esses principados desse império das trevas, principados, potestades, governadores, tudo isto, eles são despojados das suas autoridades por causa do sangue do Calvário. Amém? Vamos para o sermão do irmão Branham? Israel e a igreja número 2. O diabo não é nada além do espantalho, apenas assusta você em algo. Ele não tem nenhum direito legal. Ele perdeu. Ele foi despojado de todos os direitos e principados. Ele arruinou com tudo quando morreu no Calvário. Graças a Deus. Amém? Pode dar glória a Deus aí, sem problema. Então veja, hoje apesar desses principados e potestades gozarem de um certo poder, de uma certa autoridade sobre este mundo decaído, nada disso pode afetar os eleitos de Deus. Pois como corpo de Cristo, os santos selados têm todos esses poderes demoníacos sujeitos aos seus pés, se você está sujeito a Cristo. Então este corpo que ainda está aí sujeito à enfermidade, algum dia, disse o irmão Branham, vai se levantar totalmente incorruptível e glorioso. Eu quero ler um sermão aqui rapidamente, a serpente de bronze. Nosso misericordioso Pai, com tuas bênçãos abundantes que tu deste a isso, nós, os indignos, voltamos os corações de rosto em direção ao pó da terra, de onde tu nos tiraste. E um dia retornaremos ao pó, se Jesus demorar, mas, ó Deus, tu nos prometeste uma ressurreição do pó algum dia, através de Jesus que tu tiraste do pó da terra e o colocaste à tua mão direita, a visão de Estevão, e agora ele está, todos os principados e potestades estão sob os seus pés. Aleluia! Todos os principados de Satanás estão sob os pés de Cristo. E se você é corpo de Cristo, então está debaixo dos teus pés também. Tem que estar. Algum dia a morte de todos os mortais será colocada sob os seus pés, então nós o veremos como ele é e teremos um corpo como o seu próprio corpo glorioso, ressuscitado da sepultura. Amém. Outra mensagem aqui. Este grande guerreiro Davi, Jesus Cristo roubou de Satanás tudo o que ele tinha. Ele arruinou os principados, potestades e domínios.
O poder dele já é limitado. Mas sobre a vida de alguém que está rendido, escondido em Cristo, não há nenhum poder. Ele pode atormentar, ele pode perturbar, ele pode até tirar um pouco da tua paz, mas ele não pode tocar em você, não pode fazer nada. Amém? Foi por isso que Paulo pôde dizer o que ele disse lá em Romanos 8,38. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as entidades demoníacas, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura infernal poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Para a vergonha e derrota do diabo é que nós dissemos isso. Ele não pode nos separar de Deus e do seu Filho Jesus Cristo. Amém, meus queridos? Agora eu quero aqui entrar rapidamente em outro detalhe, porque veja, nós travamos lutas, sim, travamos batalhas, guerras espirituais, e geralmente essas guerras são em pelo menos 3 níveis. É assim como alguns estudiosos identificam. Existe aquele nível de guerra, de luta que é o terrestre, que é este aqui do horizontal, o minal. Todos os dias você se depara com problemas. Às vezes é um colega teu de trabalho que é mundano, que é pagão, que às vezes tenta aí com uma atmosfera ruim te perturbar, tirar a tua paz, seja com uma conversa, por alguma coisa. Às vezes pode ser uma luta, às vezes a luta pode ser vista de uma outra forma, através de outros problemas que são criados aí. Às vezes são situações, por exemplo, de um vídeo, de um filme, de um noticiário, certo? São várias situações aí que o diabo cria ao longo do dia, do nosso cotidiano, para tentar tirar a tua paz, para tentar desestabilizar situações que ele cria. Isso é uma espécie de guerra, uma batalha diária. Todos nós enfrentamos diariamente uma batalha no nível terrestre. Nós somos interrompidos, nós somos atrapalhados, nós somos resistidos, nossa comunhão com Deus, por entidades, por principados, de diversas maneiras ao longo do dia. Saiba você disso ou não. E às vezes ele usa alguma coisa indiretamente contra você, ou às vezes usa outras situações, né, que, como por exemplo aí essa ideia progressista aí de que você tem que achar casamento entre pessoas do mesmo sexo uma coisa normal, prostituição, pedofilia. Acredite, tem pessoas que acham que pedofilia é uma coisa normal. Músicas aí que fazem apologia à violência sexual, ao uso de drogas. Às vezes você, obviamente você não escuta, mas você se depara com essas coisas. São uma espécie de luta também. Então nós passamos por lutas terrenas diárias. Como Daniel, vamos tomar Daniel aqui como exemplo, já que citamos a Escritura. Sim, Daniel tinha sua luta diária. Qual era a batalha, qual era a guerra terrena diária de Daniel? Ele, como um judeu, tinha certos tipos de alimentos que ele não podia comer. E lá no reino pagão, o que ele tinha? Tinha os manjares do rei para comer. Então, muitas vezes, ele tinha dificuldades para achar o alimento kosher, que é o alimento preparado, conforme a lei, apropriado para o seu sustento. Então, devia ser uma luta diária, sim, para Daniel ali. Era uma batalha diária que ele enfrentava para poder sobreviver, para poder viver de uma forma santa, separada, conforme a lei ordenava, para que ele pudesse ainda ter suas orações ouvidas, respondidas por Deus. Então, essa é uma guerra, é um tipo de nível. Há um outro nível de guerra, que é um nível chamado de nível estratégico. O que quer dizer isso? Não são lutas ou perturbações ou problemas que o diabo te manda todo dia, como disse, mas às vezes ele segue uma espécie de cíclico. Eles são cíclicos ou são sazonais, ou seja, de tempos em tempos ele envia algum problema. Às vezes pode ser tanto para o indivíduo como também para um coletivo. Vamos tomar um exemplo aqui para você entender do que estamos passando agora. Desde março do ano passado que surgiu esse problema aí dessa pandemia, desse vírus chinês, certo? É que nós tivemos esse problema de distanciamento social, de até chegar ao ponto de alguns governos impedir as pessoas de ir na igreja, de cultuar, de adorar a Deus. Eu quero que você entenda que há uma potestade enviada por Satanás para criar esse movimento, para fazer, é uma estratégia. Todo o sistema luciférico é organizado, como eu te disse. Eles são estratégicos. Não pense que isso aconteceu por acaso. É uma forma que o diabo encontrou para impedir o povo de ir nas suas igrejas para adorar a Deus. E eu acredito, se quiser, alguns até aceitaram isto. Porque sempre tem uma boa uma imagem, um sofisma na frente. É para o teu bem, é para o bem da sociedade, fique em casa. É isso que o diabo quer. É uma estratégia do maligno. Então, é uma estratégia, é uma guerra que nós estamos enfrentando.
E existe também uma outra guerra que também... E veja, já citei o caso de Daniel, vamos citar o caso de Daniel também. Ele também passou por uma luta nesses termos. Ele passou por uma guerra estratégica. Lembra quando foi impedido de se louvar e adorar a Deus? Lembra disso? E por um decreto. E Daniel teve que ou obedecer aquele decreto ou ele seria preso. Ele preferiu continuar, né? Foi uma luta estratégica do diabo contra o servo de Deus. Ele preferiu continuar a louvar a Deus e ele foi jogado numa cova de leões. Mas como ele tinha uma intimidade com Deus, como ele estava posicionado com a palavra, como ele não havia quebrado, rompido nenhum princípio bíblico, então Deus, por causa disso, foi ao seu favor e o livrou da boca do leão. Consegue entender? Há também um outro nível de guerra, que é uma guerra oculta, que foi que também Daniel depois teve que passar. Porque quando ele estava naqueles 21 dias de oração ali, jejum, foi porque ele estava numa guerra oculta. Ele sabia que aquele decreto era por causa de algum problema que o diabo estava querendo fazer e que era ainda maior. Por isso que ele já estava nessa guerra oculta, batalhando espiritualmente, orando em favor da sua nação de Israel. Então, existe também essa guerra oculta para os cristãos, que às vezes, conforme, se ele está despreparado, ele nem percebe que está passando por uma guerra assim. Ele precisa nessa orientação, nessa ocasião, como eu disse, de uma revelação. Às vezes Deus tem que dar uma revelação, abrir a sua mente, abrir os seus olhos, dar a ele uma visão aberta para entender por que algumas coisas estão sucedendo. Então você precisa dessa orientação para que você saiba como exatamente focar o teu foco, focar melhor a tua atenção, a tua oração, para você saber ser mais específico também nas suas petições, nas suas orações. São guerras, irmãos, são guerras espirituais nesses principais níveis. Então, agora, veja, embora haja uma batalha sendo travada entre dois mundos, onde de um lado Satanás tenta nos subjugar com toda a sua força, por outro lado nós temos um Deus que está a todo instante regendo e controlando, como disse o Mombrana, os negócios do homem e da mulher, que dedica a sua vida a ele. Deus cuida dos seus. Amém? Porque em meio de toda essa informação que eu te dei, que Satanás tem os principados, tem as suas potestades, que controlam sobre tudo, que estão sobre todas as lideranças, daí daqui a pouco você vai pensar, então onde é que está Deus nesse negócio? Deus não está nada aí? O mundo jaz no maligno? É isso mesmo, irmão Jó? Sim, o mundo jaz no maligno, mas sob permissão do homem. O mundo jaz no maligno porque o mundo permitiu. Mas se você não faz parte do mundo, a tua vida não entra no maligno. O maligno não entra em você, se você não permitir. O maligno só entra quando ele encontra uma brecha. Quando é dado a ele uma porta, um portal é aberto. Mas, embora Satanás tenha essas influências sobre o mundo, Deus ainda está no controle, sim, daqueles que vivem para ele. Vamos ver o que Mombrana disse, uma exposição 7 áreas da igreja, página 301. Deus está regendo os negócios dos homens agora mesmo. Ele é tanto o criador como o sustentador. Ou seja, nada sai do controle de Deus. Algumas coisas estão acontecendo, sim, Deus permite, mas na vida de um crente, de um regenerado, Deus tem controle total dessa vida. Você tem que crer dessa forma. Mombrana faz essa escritura, eu acho que é a escritura que nós lemos, Colossenses 1, porque nele foram criados, sim, todas as coisas que é nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, principados, dominações, principados e potestades, tudo foi criado por ele e para ele, e ele é todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ele é um Deus soberano, por seu próprio conselho ele propôs um plano de salvação de seus escolhidos, os quais ele dantes conheceu. Amém. É maravilhoso o texto, eu não quero ler todo aqui, eu vou deixar no texto para depois você ler, está bem? Então veja, mas aqui surge agora uma pergunta, meus irmãos. Como que essas potestades, como que esses principados, esses governos das trevas, como é que eles são alimentados? Como é que eles conseguem atuar? De que maneira? O que alimenta o poderio do império das trevas é a quebra de princípios. Ou seja, um rompimento de aliança do homem com Deus. Quando você deixa de obedecer a Deus, quando você deixa de servir a Deus, quando você deixa de aceitar tudo que a palavra manda você fazer, quando você põe dúvida em alguma coisa, quando você se torna cético com relação a alguma coisa, isso, meu irmão, quebra um princípio, e isso te fragiliza e ao mesmo tempo fortalece o diabo e os seus principados. O que fomenta, o que dá força ao diabo é quando um homem ou mulher, seja filho de Deus ou não, ele rompe princípios.
todo um homem que não é regenerado não tem princípio algum. Então é uma vida frágil, totalmente entregue. Como eu disse ali, eu li para você. Mas aqueles que têm uma vida totalmente rendida a Deus, ele saiu desse principado de trevas e foi transportado para o reino do Filho do amor de Deus. Mas se agora vamos falar uma pessoa assim, que é crente, que foi tirado desse espírito das trevas, se você rompe este compromisso com Deus, se você faz alguma coisa que quebre este princípio, um princípio bíblico qualquer, você se fragiliza e então você está abrindo espaço, uma brecha, para que o diabo entre com as suas potestades. Às vezes são pequenas coisas, meus irmãos, que você acaba excedendo aqui e ali, e isso acaba se convertendo para o diabo em um verdadeiro combustível para que o espírito se mantenha sobre um determinado lugar ou até mesmo sobre uma família. Então, quando há uma desobediência à palavra de Deus e o temor a ele perde a força, daqui a pouco você vai dizer, eu não preciso ir para a igreja, de vez em quando, é uma coisinha que você vai cedendo aqui e ali, aqui e ali. Você está abrindo porta para Satanás e para suas hostes ter domínio sobre a tua vida. A incredulidade, o arrazoamento, a desobediência, como eu disse, o ceticismo, são coisas que dão força ao diabo. Mas enquanto nós estivermos cumprindo com os princípios da palavra, amém, meus queridos, nós estamos protegidos e nós estamos guardados pelo sangue do Cordeiro. Paulo ele disse que uma vez que um homem negligencia Deus e a sua palavra, que ele rompe esse princípio de comunhão com Deus e com a sua palavra, certo? O que acontece? Ele disse que o próprio Deus entrega o homem às paixões do mundo, de forma que então as potestades possam exercer autoridade e influência sobre a sua vida. Eu quero ler isso rapidamente. Romanos 1, 21 em diante. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Então você quebra um princípio aqui. Você deixa de servir a Deus, você deixa de dar ouvido à sua palavra, você deixa de se render a vida a Ele. Então, antes se tornaram nulos seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus, incorruptível e semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens, porque houve uma quebra de princípio. Procure entender isto. Deus entrega os homens à imundícia pelas concupiscências do seu próprio coração. E aí depois Paulo vai falar de algumas coisas malignas que sucedem ao homem por decorrência das potestades que vêm até eles enviadas por Satanás, porque ele quebrou um princípio, ele abriu uma brecha. Agora veja o que as potestades fazem nessa vida, que quebrou os princípios da palavra. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável. Claro, e os demônios atacam na mente, para praticar coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dor, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles essa sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Então veja, o príncipe da Pérsia, ele resistiu ao mensageiro de Deus, não foi isso? Momentaneamente por 21 dias, na contagem humana. Eu disse que lá no plano espiritual isso deve ter levado minutos, segundos. Houve uma resistência ali. Mas aqui no plano espiritual foram 21 dias. Ok, mas veja, essa resistência não foi porque o príncipe da Pérsia era mais forte. Nada a ver. É porque a incredulidade, a quebra de princípios daquela nação dava sustentação e força para aquele principado. É isso que é o combustível dessas entidades. Quando você deixa de levar Deus a sério, como eu vou usar os termos como o Umbanda disse, às vezes nós brincamos de igreja, brincamos de ser cristão. Quando você brinca com a coisa, quando você deixa de levar a coisa a sério, quando você deixa de levar a tua vida e comunhão com Deus a sério, quando você leva a coisa de qualquer jeito, com negligência, não dando a atenção que a palavra merece de você, quando você não tem a comunhão que Deus quer e exige que você tenha, você se torna frágil. Você vai quebrar algum princípio em algum momento. Como disse uma banda, você vai ceder uma coisa aqui e ali, e essa quebra de princípio é que vai dar força, vai ser o combustível para o diabo. Então, quando alguém está em desobediência a Deus, isso serve de, como eu disse, de alimento para qualquer potestade
poder dominar e escravizar um pecador. Mas uma vez que ele se consagra e serve a Deus, as hostes infernais, embora resistam ainda num princípio, elas têm que uma hora ou outra serem forçadas a abandonar aquele domínio, até que então eles exerciam sobre o pecador. Lembra que Jesus disse que quando o demônio expulsa, a casa é limpa, adornada, e depois de um tempo volta e se encontra do mesmo jeito, ele volta com mais outros? É isto. Então ele pode resistir a princípio, mas você tem que ser totalmente entregue ao Senhor. Você não pode ser uma casa simplesmente varrida, vazia, adornada. Tem que estar cheio de uma outra autoridade, de um outro principado, do Senhor Jesus Cristo. Ele tem que invadir e tomar conta do teu ser, para que quando Satanás resolver se voltar para ver se você ainda pode ser suscetível às suas influências, ele descubra definitivamente que você não é mais uma morada dele, de que a tua casa e o teu lar, você e a tua família servem ao Senhor. Amém? Vamos para algumas mensagens aqui. O que é preciso para vencer toda a incredulidade da nossa fé? Eu só vou ler alguma coisa aqui, eu não quero me estender. Aqui diz, logo após isso, ou antes disso, ele deu o grande capítulo 11 de Hebreus, que consagra os heróis da fé, Moisés, pela fé Abraão, pela fé Enoque, todos os grandes heróis da fé. Amém. E depois diz, vendo que estamos cercados por tão grande nuvem de testemunhas, deixamos de lado todo o peso e o pecado, a incredulidade que tão facilmente nos acomete. Aqui estamos nós esta noite, ou esta manhã, nas sombras da vinda do Filho de Deus, e ainda assim encontramos a igreja em estado anêmico. Deveríamos ser grandes, fortes. Eu não disse isso? Se uma pessoa que faz pacto com o diabo consegue ter algum poder para levitar, para sumir, desaparecer, o que uma pessoa que serve a Deus, no que poder não recebe? Então uma banda diz, olha, nós éramos para ser poderosos, nós éramos para ser uma igreja forte, muitos, certo? É isso que ele está dizendo aqui. Deveríamos ser grandes, fortes, poderosos guerreiros da fé, que abalariam uma nação. Deus nos dá isso. Nós simplesmente receberíamos isso. Então, existem pequenas coisas sobre nós que nos impedem de correr. Algumas coisas em que deixamos de fazer, ou que não fazemos da forma correta. Quero pular aqui, não quero ler tudo. Mas é isso que ele está querendo dizer. Quando vemos isso, deveríamos atrair a atenção de cada homem e mulher para deixar de lado cada pequena conversa cética. Eu amo isso. Ponha de lado cada peso e a pequena incredulidade que tão facilmente nos acomete. Alguma coisa pequena surge e nós dizemos, bem, eu nunca ouvi isso antes. Busque isso nas Escrituras. Se é a Bíblia, fique com isso. Então, Mombana, ele disse que o diabo ele sempre usou a mesma tática para tirar a fé das pessoas, que é fazer uso do raciocínio, de arrazoamentos. Mombana disse que essa foi a grande tática do diabo. Então, quando você começa a razoar, quando um crente começa a razoar com a palavra, então ele já se torna um alvo frágil. Mombana aqui vai dizer na mensagem de então, qual é a tática de Satanás? O raciocínio. Isso é razoável. E quando você ouvir qualquer coisa que arrazoe contra a palavra, afaste-se disso. É o diabo. Não me importa quão antiquado isso seja, ou quão estranho pareça, quando Deus disse isso está decidido eternamente. Afaste de qualquer coisa que arrazoe contra a palavra de Deus. Aqui ele vai dizer, outra mensagem, ele usou o raciocínio contra a fé. Satanás vem até Eva e começa a raciocinar, a razoar contra a palavra de Deus, a grande amargura com a qual Deus fortificou seu povo. Ele começa a usar o raciocínio. Agora, é razoável que Deus não destrua você. Certamente que você não vai morrer. Mas lembre-se, amigos, essa é a tática de Satanás. Para começar, ele ainda usa a mesma e ainda é bem sucedido com isso. Um raciocínio. Então, os arrazoamentos eles visam cortar o mover de Deus sobre os seus filhos. Exatamente como Satanás conseguiu lá no jardim. Amém? Eu tenho uma mensagem ilustrando o que eu estou dizendo, mas eu acho que não vou ler, só para nós ganharmos tempos aqui. Eu creio que eu estou conseguindo aqui transmitir para você. Mombana fala de ungidos, sim. Seres que são, autoridades que são ungidos por Satanás. E como eu disse, são através desses principados, potestades. Então Satanás ele tem os seus ungidos também. Mombana falou sobre isso. A maior batalha jamais pelejada. Agora, o que Satanás fez? Satanás tinha os outros ungidos. Agora, Satanás unge os seus servos. Com certeza, certo. Ele unge os seus servos. Com o que ele os unge? Com a descrença.
Satanás e os seus demônios urgem a humanidade para não crer na palavra de Deus, para que haja uma quebra de princípio, para que então você se fragilize, o homem se fragilize e Satanás se fortaleça com isso, porque o que dá força, o que dá combustível para a autoridade de uma entidade demoníaca sobre alguém, sobre uma família, é uma quebra de princípios. Se há uma quebra de princípios, se há um rompimento da comunhão com Deus, com a aliança com Deus, ali eles se tornam alvos e se tornam frágeis para as intervenções malignas do diabo. Satanás e seus demônios ungem a humanidade para não crer na palavra. Veja, essa foi a sua primeira tática. Agora, ele não discordou da palavra, ele apenas a induziu de certo modo a interpretá-la mal só um pouco, sabe? Apenas de certo modo fez ela soar da maneira que ele queria que ela soasse. Amém. O inimigo sempre usa as táticas que o Senhor usa. Foi o que eu disse. O diabo é um imitador. O inimigo usou a mesma estratégia. Ele tem uma igreja e ele tem um povo muito religioso. Deus tem uma igreja e aqui o irmão está dizendo, Satanás também tem a sua igreja, também tem o seu povo. Amém. Ele está falando mais sobre táticas aqui. Quando você não crê em uma palavra da Bíblia escrita de Deus, você está desarmado. É isso que o diabo quer fazer. Ele quer desarmar você para se tornar frágil. Então veja, a tática de Satanás, como eu disse, é fazer o homem pensar que as coisas que ele faz ou escolhe sejam agradáveis aos olhos de Deus. É fazer pensar que os seus caminhos, seus pensamentos, suas escolhas, suas decisões, seus planos seriam os mesmos de Deus. Ele muitas vezes quer enganar o homem dessa forma. Uma pessoa nessas condições, ela se torna impotente e desarmada frente às táticas do inimigo. Pois como que ele vai conseguir discernir o falso se ele nem consegue discernir o que é o verdadeiro? Amém? Tá, mas irmão de ódio, então agora o que eu faço? Existem esses principados, essas potestades, esses governos mundiais aí sobre o mundo, sobre a igreja, sobre... O que nós fazemos, irmão? Qual é a arma? Qual é essa solução que nós encontramos? O que nós devemos fazer frente a estas hostes, frente a esses principados e potestades, para nós sermos fortes, para nós sermos resistentes a isso tudo? Veja, na mesma epístola, onde Paulo fez aquele mapeamento da organização infernal, nessa mesma epístola ele dá a forma para o que se deve fazer para resistir a tudo isto. Vamos continuar a leitura? Efésios 6, depois a partir do versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também a capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E agora, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo, no Espírito, e para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Esta, meus irmãos, é a fórmula da vitória que Paulo aqui está dando para a igreja de Jesus, que é crer em toda a palavra, aceitar, embanhar, sim, empunhar a espada do Espírito, a espada da palavra, e viver, depois ele disse, uma vida de oração. Essas são coisas que são insubstituíveis. Não há uma outra fórmula mágica, é isto. É fazer o possível para servir ao Senhor sem romper com princípios bíblicos, sem fazer nada que você possa de uma forma ceder a uma coisa aqui, outra ali. Ah, eu discordo disso aqui, não creio nisso, pronto. Discordou de uma pequena parte da palavra, certo? Você se torna frágil, você já quebrou um princípio. Então, onde não há quebra de princípio, onde há uma fidelidade da tua parte, onde uma correspondência, onde há em você um temor, um desejo de servir a Deus, e onde há uma vida constante de oração, então isso torna você inabalável. Paulo aqui não está dizendo que as lutas não vão vir porque você faça as coisas, não. Ele está dizendo, vão vir, mas você vai ser mais resistente quando elas vierem. Você vai estar mais fortalecido. E como você está íntegro e fiel a Deus, o diabo não vai encontrar nenhum rompimento de princípio em você que o alimente e que possa ser usado contra você. Não vai encontrar nada. Você está debaixo do escudo de proteção. Você está debaixo, tua vida está escondida debaixo do sangue do Cordeiro de Deus. Há poder no sangue do Cordeiro. Mas veja, uma vez que o diabo ele ocupa um determinado território,
ele não quer mais deixar isso, ou abrir mão dele. Mas uma vida que está rendida a Deus, ele tem poder e autoridade dada por Deus para desbaratar todo o principado e potestade das trevas. Você tem isto. Foi isso que Tiago quis dizer quando ele disse que nós devemos sujeitar a palavra. Lembra disso? Tiago 4,7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. É isto. O diabo, você pode resistir ao diabo, certo? E ele só vai fugir de você porque você antes está em um compromisso com Deus, em uma aliança com Cristo. E você mostra isso de que forma? Sujeitando-se a ele e a todos os seus princípios da Bíblia, da palavra. Então é isso que Tiago está dizendo. Se você se sujeita a Deus, aos seus princípios, à sua palavra, você então agora pode ir para as batalhas, para as guerras, seja no nível terrestre, no nível estratégico, que ele manda sobre você, ou oculto, seja o que for. E você vai ser vitorioso em todos eles. Porque por você ter se submetido a Deus, amém? Ele te exalta e rebaixa os teus inimigos. Veja que Cristo, ele somente pôde vencer aquela sua batalha espiritual que ele teve com Satanás lá no deserto, lembra? Aquele tempo que ele ficou lá. Por que ele venceu aquela batalha? Porque ele não tinha nenhum princípio quebrado. Ele estava em uma harmonia, em uma comunhão perfeita com Deus. Ele estava totalmente sujeito a Deus e a sua palavra. Naquela ocasião, você lembra que Satanás não enviou nenhum intermediário? Ele poderia ter enviado um principado, poderia ter enviado uma potestade, como uma serpente. Ele não intermedializou. Ele não foi direto ao casal, ele usou uma serpente para ir até a mulher. O diabo não foi direto. Mas veja que lá no deserto, o diabo, ele deu um tratamento VIP para Jesus, para ser o mais convincente possível. Ele mesmo, o próprio diabo, pessoa, foi encarar Jesus Cristo, porque ele sabia quem Jesus era. Vamos ler isso aqui rapidamente, Lucas 4, 5, 6. E elevando-o, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue, e a dou a quem eu quiser. Veja, o diabo é o pai da mentira mesmo, certo? Ele disse, me foi entregue. Como que foi entregue? Porque o homem, com sua aquiescência, cedeu ao diabo por quebra de princípios. Quando você quebra princípios, você está cedendo, você está entregando. Se dá liberdade para o diabo assumir. Mas quando há quebra de princípio, nada é outorgado, nada é dado para ele. O diabo que está dizendo é isso. Olha, a mim me foi entregue. Por quê? Porque o mundo jaz no maligno. O mundo cedeu espaço para o diabo. Desde que o homem caiu, cedeu espaço. Cedeu. Não quer dizer que é realmente dele. Não é dele. Não é dele. Porque aqui ele diz, olha, tudo é meu e eu dou a quem eu quiser. Como? Parece que o diabo ele faz isso assim. Parece não, ele faz isso. Essas pessoas que fazem pactos com ele, ele promete tudo. Só que o diabo não conta toda coisa. Ele não conta para os seus filhos, que depois que fazem pacto com ele, de que aquilo que ele dá, ele depois toma tudo de volta. Isso é uma coisa que ele não está dizendo aqui, certo? Eu dou a quem eu quiser, mas ele não está dizendo que depois ele tira tudo, ele toma tudo de volta. Então veja, o diabo aqui, muito orgulhosamente, ele mostra para Jesus os reinos que ele dizia que pertenciam a ele, por causa do quê? Que eu já falei, da quebra de princípios, provocado pelo próprio homem que concedeu isso a ele. Mas veja, o diabo, ele precisa saber que embora ele possa exercer alguma autoridade sobre algum lugar, até territorial, como eu disse que eles fazem, ele tem que saber que toda a criação pertence a Deus. Como nós lemos na Escritura, tudo foi feito por ele e para ele, não é isto? Mas o Salmo 24, o diabo abomina o Salmo 24. Olha só o versículo 1, Salmo 24, verso 1. Ao Senhor pertence a terra. Eu pensei que pertencia ao diabo. Não! Ao Senhor pertence a terra e tudo o que dela se contém, o mundo e os que nele habitam. Tudo é de Deus. Tudo pertence a Deus. Tudo foi feito por meio dele e é para ele. Então tudo ainda, meus irmãos, está sob o controle de Deus. Ainda está. Nada pode deixar o diabo mais furioso do que essa escritura aqui, porque isso mostra que ele é um mentiroso. Só porque algo lhe foi entregue, não significa que isso realmente lhe pertence. Amém? O diabo é um mentiroso. Ele sempre quis ser como Deus e governar sobre toda a criação, mas aqui diz quem é o verdadeiro dono de tudo. E nós sabemos também quem é o herdeiro de tudo, como nós lemos lá em Hebreus. E você sabe que se você está debaixo desse herdeiro, você é co-herdeiro com ele, sim. É o que Paulo disse, Romanos 8,17. Ora, se somos filhos, ouça espíritos infernais, ouça isso. Se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus
e co-herdeiros com Cristo, se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Nós somos verdadeiros donos de tudo. O diabo não é dono de nada. Da nossa parte, da parte da igreja, da parte da noiva, não vai ter nada que o diabo possa tocar, porque nós não vamos ceder nada. Tudo é nosso. E é nosso por direito. Amém? Então veja, já para encerrar aqui, para concluir. Como eu disse, é um assunto extenso, poderíamos tratar de muitas coisas aqui. Muitas coisas. Alguns talvez tenham dito, irmão, de hoje está deixando de falar disso. Eu disse, sim, muitas coisas estou deixando de falar. Irmão, porque você fala da forma, você fala da oração e há tantas coisas. Mas isto é o princípio básico. Viver fielmente a palavra, não quebrar. Quando Paulo diz que você tem que vigiar, ter ciente de que qualquer atitude que você está tomando, qualquer escolha que você está fazendo, não está quebrando algum princípio, porque é isso que vai te fragilizar. Esteja sempre vigiando, guarde a palavra, mas ore, esteja em oração. Eu costumo orar, então comece a orar mais. Amém? Existe uma colação de grau entre os filhos do diabo, sim, quando eles se entregam lá. Eles dizem que o grau de entrega para o diabo são 9 degraus. O último degrau, o 9º, que é quando essas pessoas conseguem fazer isso, sumir, desaparecer em um lugar aqui, aparecer em outro lugar, é quando eles fazem até sacrifícios, e não são sacrifícios animais, não, são sacrifícios humanos. Então eles atingem uma colação de grau. Então se há uma colação de grau nesse mundo infernal, há uma colação de grau também para aqueles que servem a Deus. Por favor, eu sei que sou humilde, eu sei que eu não tenho muita influência, eu sei que eu não tenho uma palavra que possa te impressionar, mas eu queria que você entendesse isso que eu estou dizendo. Entregue-se a Deus de tal forma que Ele te dê uma colação de grau. Se o diabo tem uma colação de grau para os seus filhos, creia, Deus também tem uma colação de grau para você. Renda-se a Ele. Renda-se a Ele. Busque a Ele mais, ore mais. Se você tem orado, ore mais. Eu digo isso para você, digo para mim mesmo, eu cobro isso de mim mesmo, porque o Espírito Santo está cobrando isso da igreja hoje. Estou falando, há guerras estratégicas, há uma luta estratégica, e se você não souber ser estrategista como o diabo, você vai ser uma vítima das coisas que ele está criando contra a noiva, contra a igreja. Então ore para que Deus te dê poder, te dê uma vida com autoridade, para que Ele te dê uma colação de grau, digamos assim. Ele quer fazer isso com você. Umbanda disse, éramos para sermos fortes, mas estamos deixando muitas coisas, estamos deixando o mundo entrar, temos baixado a guarda. Então veja, a única maneira de nós vencermos qualquer batalha espiritual contra qualquer potestade e principado infernal é ficar com a palavra e não deixar que nenhuma brecha seja criada para que Satanás entre. Creia na palavra e viva uma vida de oração. Amém? Quero ler essa mensagem de Umbanda para nós concluirmos. Cristianismo versus idolatria, de 61. Você tem que conhecer a palavra. Fique com a palavra. Veja, a grande batalha está próxima. Agora, estamos brincando de igreja por anos e anos. Mas chegou a hora em que Jambres e Janes resistirão a Moisés, como a Bíblia disse que fariam. E vai ser uma batalha espiritual, um conflito. Haverá alguns que simplesmente continuarão, a igreja denominacional simplesmente se moverá para o domínio e seguirá o caminho que for. Mas quero dizer que o verdadeiro crente está vindo para o campo de batalha. E é melhor você ser versado e saber o que está fazendo, ou você poderia pegar um espírito maligno tão facilmente e não saber. Muitos estão, por exemplo, crendo em doutrinas de demônios e não sabem, pensando que é mensagem do William Branham. É isso que ele está dizendo. Você poderia aí estar pensando que está versado em uma doutrina, um entendimento, mas pode ser um espírito maligno. Se for contrário a esta palavra, não acredite. Fique com essa palavra. Mantenha-se fiel a essa palavra. Crie um vínculo, um elo inquebrável com essa palavra. Não rompa com nenhuma das tuas convicções. Você tem uma convicção? O Espírito Santo te deu uma convicção sobre o que crer, sobre o que fazer, sobre o que proceder. Mantenha-se firme em tuas convicções. E o diabo nunca encontrará espaço para interferir. Mas o dia que você renunciar, ou abrir um pequeno espaço aqui e ali, você se tornar fragilizado. Foi por isso que Daniel teve suas orações respondidas. Através das lutas, das batalhas que ele teve lá, das várias guerras, ele foi vitorioso. Porque ele não quebrou nenhum princípio. Como eu disse, este é o alimento
do diabo e de suas potestades. Amém, meus irmãos? Que isso possa ter, de alguma forma, ajudado você. Vamos falar com o Pai. Querido Deus, amado Pai Celestial, obrigado, Senhor, por esse tempo que aqui tivemos para nos ocupar com a Tua Palavra, com as Escrituras, que falam de situações que nós estamos entendendo, que vivemos, e hoje compreendemos um pouco mais de que tudo que vivemos neste mundo físico são consequências do que está se passando em um outro mundo, que não é esse físico, um mundo espiritual, onde hostes lutam e batalham entre si, umas para combater contra nós, enquanto as tuas, Senhor, tu as envia ao nosso favor para ministrar a nossa salvação. Senhor, que nós possamos ser filhos melhores, mais preparados para esses embates, para essas batalhas, para essas guerras, Senhor. Porque se nós não conhecermos, se fôssemos desconhecedores de todas essas táticas do inimigo, nós nos tornaríamos frágeis, e nós sabemos que uma das armas do diabo é sermos ignorantes acerca de como que ele atua, e muitos filhos teus, Senhor, estão sendo ignorantes acerca disso. Que isso que foi dito aqui hoje, Senhor, possa ser apenas um trampolim para que os teus filhos possam depois buscar e se aprofundar mais e conhecer as táticas. Sim, Senhor, porque se o diabo é estratégico, nós cremos que tu também é estrategista. Então, Senhor, ajude-nos a lidar com as tuas estratégias, não com as armas que o mundo nos dá, não com as armas que o mundo tem, mas com as armas que tu nos ofereces, Senhor. Nós aqui estamos prontos para sermos revestidos de toda a armadura, o capacete da salvação, a palavra, a couraça da justiça, tudo, Senhor, que tu possas aqui hoje emparelhar a igreja que está aqui servindo a ti com essas armas, para que elas se tornem inabaláveis. Paulo disse que o inimigo pode vir, mas a tua igreja se manterá inabalável, porque está bem protegida, bem guarnecida. É isso que queremos, Senhor. Ajude o teu povo, Senhor. Esse sempre tem sido o meu clamor. Ajuda a tua igreja, Senhor. Revista ela com autoridade. Se fizemos alguma coisa que rompeu com o princípio, que nos fragilizou, Senhor, nos ajude rapidamente a ver onde é. Se nós deixamos o candeeiro cair, nos ajude a mostrar onde o candeeiro caiu, para que nós vamos lá e colocamos tudo de volta no seu devido lugar. Ajude-nos, Senhor. Se há um filho teu ainda, Senhor, que está um pouco confuso em alguma coisa, que tu possa guiá-lo, que tu possa orientá-lo, Senhor. Seja o nosso guia. Sim, Senhor, seja o nosso general desse grande exército. Nós fazemos parte de um exército vitorioso, porque lá na cruz do Calvário, disse o teu profeta, todos os poderes do inferno foram desbaratados, foram destronados. Como é bom te servir, Senhor. Que isso possa ser uma realidade para nós, que nós possamos viver, Senhor, com autoridade, pelo sangue do teu Cordeiro. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Eu espero que os irmãos possam ter tido aí um bom tempo. Eu queria que os irmãos aqui rapidamente me avisassem aqui, por favor, se estava tudo bem, a transmissão foi boa, vocês conseguiram ouvir, vocês conseguiram acompanhar. Me dê um feedback aqui rapidinho, sozinho, só para ter uma ideia. Claro que depois eu poderia conferir, assistindo o vídeo, mas queria só saber se os irmãos aí puderam acompanhar, já que tivemos um problema aí com o microfone. Sim. Eu espero que os irmãos tenham conseguido aí nos acompanhar. Sim? Ninguém está escrevendo? Amém. Os irmãos conseguiram. Graças a Deus. Amém, meus irmãos. Tudo é uma luta. É uma batalha diária. É uma batalha diária, como eu disse. Graças a Deus. E, como eu disse no começo, foi uma batalha diária. Foi uma batalha também para mim. Está certo? Foi um pouco difícil para mim vir aqui e trazer essa mensagem. Eu sofri um pequeno acidente doméstico antes de vir aqui para o escritório. Amém? Eu sofri uma queda aí. Tive escoriações no pé e na perna. Estou aqui com... A irmã Rebeca me ajudou aqui com um curativo aqui, mas eu creio que daqui agora eu vou para o hospital para ver se eu preciso levar pontos. E quando eu sofri a queda, imediato parece que eu vi uma voz dizendo: encerra, desista a transmissão e vá logo cuidar da tua perna, vai logo para o hospital. Mas eu resolvi fazer isso aqui. Resolvi fazer a transmissão mesmo assim. Porque eu sei que há uma igreja em Morato nos ouvindo. Eu quis honrar a fé dos que foram lá. E eu sei que vocês estão orando por mim. Amém, meus irmãos? Há uma batalha diária, meus irmãos. Mas se você não romper com nenhum princípio, o Senhor Jesus te dará a vitória. Amém? Oremos uns pelos outros. Amém, meus irmãos? Graças a Deus.
Vou encerrar aqui a transmissão. Que Deus nos ajude e que nos conceda uma outra oportunidade em sua santa presença. Amém? Tenham todos um bom domingo, um bom descanso, um bom começo de semana. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo permaneçam convosco agora e para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.